Olá, povo abençoado do Senhor. Mais uma vez estamos juntos aqui para o nosso podcast. Seja bem-vindo, você onde estiver aí, que estiver nos ouvindo, nos assistindo. É uma alegria muito imensa nós estarmos do lado de cá e sabermos que a mensagem de Deus ela está alcançando você aonde você estiver, seu coração e a sua vida. Seja bem-vindo a mais um podcast. Nós estamos caminhando para o final dessa temporada. Espero que você tenha sido abençoado, né, nesses episódios que a gente tem procurado partilhar com você, dos ensinos da Palavra de Deus. Bênção pura, sem mistura. Estamos aqui com os nossos amigos. Joe, como é que tá, Joe? Como é que foi a semana? Como é que tá as coisas? Só vitória, pastor. Só vitória. Bênção pura, sem mistura. Feliz em estar mais uma vez aqui para nós podermos discorrer sobre a lição e sobre a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, Gleidson? Beleza pura. Só na benção. Sempre alerta, sempre atento. Aí buscando mais uma vez. O atleta por sua conta, né? Mas a gente aceita, né? E a gente está aí só buscando aí orientação do Espírito Santo para estudar e aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Seja bem-vindo. Que alegria a gente Obrigado. poder estar junto aí. Você que tem nos acompanhado, não esquece lá do nosso Instagram, @código-chave PDC, @código-chave PDC. Não esqueça, a gente está aguardando você aí no nosso canal, Código-Chave. E convidar você também, que ainda não está participando, a ser membro da nossa comunidade do WhatsApp. E está aí no link na descrição o link está na descrição do vídeo. Venha participar, porque é ali que você vai ter as novidades da semana. Você vai ficar por dentro de tudo e também vai estar sabendo do que está acontecendo aqui no nosso podcast, que está também na plataforma de áudio na Spotify, não é isso? Sejam bem-vindos, tá? E falar nisso, é bom falarmos, lembrarmos, nós estamos chegando já aos 300 inscritos. A nossa meta... 500 inscritos no final dessa temporada. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E você, ajuda aí, compartilha, Vamos em busca. convida. Vamos sim. Dá pra gente de presente de Natal. Vamos encerrar assim, esse primeiro episódio aí com a nossa meta alcançada de 500 inscritos. Tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. E vamos direto ao assunto, né? Joe, você que vai orar pra gente? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui com a Bíblia aberta e a lição em cima da mesa, para que nós podamos, mais uma vez, estudar, recapitular as preciosas promessas que o Senhor tem para nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse momento, que o Senhor possa abençoar também as pessoas que estão em casa, ou no carro, ou no serviço, ouvindo esse podcast, e que o seu Espírito possa alcançá-las neste momento. Amém. É o que te pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, condenação e crucifixão. Separou um texto pra gente aí hoje, que a gente pode focar, porque o assunto é longo, a gente estava até aqui nos bastidores conversando, né? A gente vai fazer o resumo do resumo, né? Aproveitar. Pastor, João 19, ele é fantástico, e aí a gente vai cair na mesma situação das outras lições, né? Fantásticas, excepcional. Resumindo, essa lição desse trimestre foi muito boa, tem sido muito boa, e essa semana a gente vai estar estudando aí João no capítulo 19. Como o capítulo é muito grande, eu separei só um trechinho aqui, que tem tudo a ver com o nosso começo aí, da nossa lição. Está lá no capítulo 19, versículo 17, que diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi,
escrevi. Achei que esse texto ele representa muito aqui, e a gente vai ver mais adiante na lição ali, algumas conclusões que nós podemos tirar a respeito desse texto e o que estava escrito ali em cima, né, da cruz ali, onde Pilatos escreveu Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E o texto, né, ele exemplifica muito o que a lição discorreu essa semana. E aí ela já acaba iniciando na tirinha, né? É intrigante essa tirinha aqui. Exatamente. Deu pano pra manga aqui. Já foi uma tirinha mais complexa, né? E aí vai aparecer aí para você na sua tela. E na segunda aí, né? O primeiro quadro, 2 homens caminhando ali, conversando, passando aquela parte ali do Gólgota e do Calvário. E aí depois uma ponta, né? No segundo quadro. E aí depois tem aqui a inscrição em cima da cabeça de Jesus, né? Rei dos Judeus. E aí está falando ali, ó, a inscrição na placa chamou a atenção de muitas pessoas e apontou para a realeza daquele crucificado. E aí a gente acabou percebendo lá no capítulo 19 e versículo 21 ali, 22, o que está falando ali? Os judeus, eles ficaram bravos, porque Pilatos ele escreveu uma coisa que eles não queriam que fosse escrito. Porque o que estava falando ali a placa? Rei dos Judeus. E eles ali, eu acho que já ficaram bravos, falando, meu amigo, não é para você escrever isso não, rapaz, você está doido. Você tem que falar que ele estava falando aquilo dali. E aí é incrível que eu acho que essa placa, né, todas as oportunidades de punições, né, severas, de humilhar, de diminuir, de ofender, de machucar Jesus, eles utilizaram. E aí, uma dessas coisas também era através dessa placa, meio que eles tentaram mais uma vez, né, debochar, zombar de tudo que Jesus representava. E aí, como traz a frase da tirinha, acabou que a inscrição ela chamou a atenção mais, né, do que todas as coisas que aconteceram. Eu acho que, eu fico imaginando aqui, que talvez as pessoas elas olhavam e falavam assim, eu acho que a gente errou. Eu acho que aconteceu alguma coisa diferente, porque a forma que isso aconteceu, a forma que ele morreu, eu realmente acho, conforme um dos soldados falaram, né, um dos centuriões falaram, eu acho que nós matamos um homem inocente. Verdadeiramente, né? Verdadeiramente, esse era um filho de Deus. Esse era um filho de Deus. E você, o que você acha? Interessante, a gente fala aqui, porque a gente dá uma olhada na lição, né? A gente lê e tal, e vem aqui comentá-la com vocês. Mas aqui são as primeiras impressões. Cabe a você ter a sua primeira impressão. A minha primeira impressão aqui, sem ter estudado a lição, assim, quando eu olho assim, eu vejo que parece que tem 2 homens passando, desapercebido, de repente um deles olha e fala, tem gente lá tem 3, né, crucificados, né? E de repente assim, um deles parece que é um rei. A impressão que eu tenho é essa, né, que passa por aqui. E a gente vai estudando a lição, como a gente já chegou, você vai chegar a isso lá, você vai chegar lá na frente também, vai acompanhar a gente aqui, você também pode ter, no primeiro momento, você vai ter a primeira impressão, mas quando você vai estudando, você vai ter uma compreensão melhor, né? Mas qual é a sua primeira impressão? E você, qual é a sua, Cleidson? Até desafio você que está aí do outro lado aí, você colocar nos comentários ali qual foi a sua primeira impressão. Essa foi mais complexa, né? Vamos ver se o pessoal vai participar com a gente. Exatamente. Isso. Mas, pastor, eu acho que eu estou seguindo o mesmo caminho que você aí. Parece que esses 2 homens aqui, e a princípio você olha que estava em 3 inscrições, 3 línguas diferentes ali, né? Estava ali no hebraico, latino, grego. Então, todas as pessoas que passaram ali, eles poderiam ver o que estava escrito ali. E não estava muito longe da cidade. Então, é essa impressão que dá. Todo mundo que passava, olhava, via ali e achava estranho. Por que um rei estava sendo crucificado ali? Né? E, na verdade, Jesus estava ali, como o Joe disse, ele estava sendo zombado ali também. A intenção era zombá-lo. Através da zombaria, eles estavam declarando uma verdade, né? Só depois que eles perceberam. Mas vamos avançando lá, vamos para a parte aí do Rei dos Judeus, Joe. Era ou não era? O contexto, ele faz até uma continuação, né? A gente sempre está falando aqui de temporadas e acaba que a lição está se desenvolvendo bem em capítulos, né? Então, na nossa lição 11, a parte do compartilhe,
inicia inicia a parte do contexto aqui da nossa lição 12, né? Então assim, ó, tá falando aqui da quarta cena. Então lá na quinta-feira a gente tinha a primeira cena, a segunda cena e a terceira cena. E aí o que a gente inicia falando aqui na quarta cena? O que basicamente o que a gente já comentou um pouquinho. Os judeus ali, eles reagiram com zombaria, com diminuição, ofensas, e fazia também parte de toda aquela cena, aquela situação, humilhar, né, Jesus. E aí, adicionado à placa que a gente iniciou lá na tirinha, a gente tem um contexto aqui que é o seguinte, né? Como é que podia ainda humilhar, né? Parece que eles estavam pensando, a gente já está nessa situação, como que a gente pode humilhar mais a Jesus? O que a gente pode fazer para essa situação ficar ainda mais vergonhosa e pior? Que dá assim no nosso contexto uma linguagem bem popular mesmo, né? É aquela que é uma expressão que se usa assim, é fácil chutar cachorro morto, né? Parece assim, já humilhamos tanto, o que a gente pode fazer mais para acabar mais com ele? Já está acabado, né? Aí entra a inscrição, né? Exatamente. E aí, poxa, só a inscrição não é o bastante, né, pastor? E aí, o que o contexto traz? A quarta cena é eles colocando um manto, e aí a lição fala que provavelmente é um manto oficial. Então, eles pegaram alguém aí, aproveitaram, não sei se alguém chegou lá, e arrumaram um manto que era uma capa de um oficial romano. Então, só os oficiais tinham esse vestuário. Então, colocaram, e também colocaram uma coroa de espinho. Então, já que você é rei, então você tem que usar um manto, meu amigo. E você tem que estar com uma coroa, mas não uma coroa normal de pedras, né? Uma coroa que um rei deva usar. Colocar ali uma coroa de espinhos. E aí a gente também tem a quinta cena, e que traz assim uma questão política, como a gente vem falando nas outras lições. A princípio, o que Pilatos tinha ali para Jesus era talvez libertar ele, né? E aí os judeus, com medo dessa possibilidade, o que eles fizeram? Porque Jesus ele passava amor em qualquer situação, e a gente estudou isso na lição. Então, com medo que essa pena, né, eles sentissem compaixão por Jesus, eles começaram a gritar uma palavra em meio à multidão: crucifique-o. Crucificação, conforme a lição, não era a primeira ideia de Pilatos ou a primeira ideia de punição ali para Jesus. Só que como os sacerdotes eles estavam preocupados com essa situação, então ali eles começaram talvez com cochichos ali no meio da multidão, e daqui a pouco brados, gritos: crucifique, crucifique. E aí, como o senhor falou, né, é fácil chutar cachorro morto. Facilmente ali a população, a multidão, ela estava inflamada, e aí os gritos começaram a aumentar, mais pessoas gritando. E aí é incrível como é fácil manipular a massa, né? É incrível. O que me chama a atenção aqui é que quem acendeu esse pavio, né, de pólvoras foi justamente os líderes religiosos. O nosso guia traz os principais sacerdotes. O livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White comenta que Satanás, ele estava no meio da multidão, de alguma forma, aos ouvidos das pessoas, incitando e inflamando seus corações para que elas pudessem estar mais agitadas e excitadas e rancorosas, com raiva, né? E faziam com que aí agitava, deixava aquela turba mais agitada. Então gritava: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos ficou atemorizado, porque realmente a intenção sincera de Pilatos era libertar Cristo. Ele tinha poder para isso. Ele era governador e juiz, mas não fez. Por questões políticas ele não fez. E isso é muito ruim. A gente precisa se decidir em algum momento, né? Porque a pergunta de Pilatos é interessante. O que fareis, né? Quando eles começaram a gritar, antes deles começarem a gritar, a pergunta foi: o que fareis, né, deste homem chamado Jesus? O que fareis de Cristo? O que vocês vão fazer dele? O que eu farei dele? A pergunta: o que você vai fazer de Jesus? Pilatos perguntou para eles, eles falaram: não, vamos crucificá-lo, crucifica-o. E você? Entende? Então, assim, foi um momento
decisivo de Pilatos, e ali foi sacramentado de uma vez por todas a morte de Cristo, que a gente já comentou aqui em outro episódio, né, que não precisava ser tão sanguinária, não precisava ser tão violenta como foi. Tão sanguinária, não, tão sangrenta, né? Tudo foi exagerado, Foi, né? exatamente. Extremamente exagerado. Extremamente exagerado. Eu até fiz uma observação aqui no meu guia. Quando eu tento imaginar, eu tento estar sabe, visualizar as cenas. Eu adoro isso né? também. Então, imaginar Jesus sendo açoitado, humilhado, condenado, né? Traz assim uma dor muito grande no coração. E se a gente refletir mais profundamente, né? Tem aquela música que fala, né? Aquela quem é esse homem afinal? Que ele fala, né? Eu que estava ali, eu que estava gritando crucifica-o. Quando a gente toma para si essa situação e a gente vê que Cristo morreu pelos meus pecados, dá uma dor tão grande e a gente continua pecando ainda. Você perguntar qual crime que ele cometeu, ele amou demais. O amor foi o maior crime dele, né? Foi amar, né? Mas aí a gente vai pro veredito, né, Cleidson? Pastor, quando a gente olha, começa... expressaram Pilatos sua verdadeira intenção ali, né? Exatamente. Ali, dando continuidade ao que o Diogo estava falando, os líderes religiosos ali, então, eles queriam ver Jesus crucificado. Porque eles alegavam que Jesus, na verdade, Jesus alegava ser divino. Então, eles não aceitavam essa justificativa. Era uma blasfêmia para eles. Era uma blasfêmia para eles. Então, eles queriam que Jesus fosse crucificado. Mas aí tinha Pilatos do outro lado, que ele tinha medo de receber o castigo de Deus. Porque de acordo com o pensamento daquela época, que era comum, os deuses eles podiam assumir a forma humana. E Pilatos estava com medo, né, de que Jesus pudesse reagir a Pilatos, então castigá-lo e tudo mais, né, se vingar dele e maltratar ele. Então ele começou a se deixar isso de lado, mas só que politicamente ele também não podia contrariar aqueles que estavam pedindo o sacrifício de Jesus. Então ele se viu numa situação constrangedora para ele. Mas então ele precisava tomar alguma atitude, né? E então ele chega para Jesus e aí diz aqui, começa a sexta cena, né? Dando continuidade ali que o Diogo estava falando. Onde Pilatos estava ansioso para conhecer a origem de Jesus. Se é da terra ou do céu. Só que Jesus se calou. Jesus ficou quieto. Não respondeu. Então aí Pilatos fala assim, olha, aqui quem manda sou eu, viu? Não sabendo ele que depois Jesus deixaria claro que ele, Jesus, e não Pilatos, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele ficou com medo porque as pessoas estavam começando a acusá-lo, né, de algo que ele realmente temia. Era o seu posto. Você não vai crucificar esse homem? Ele está dizendo que ele é rei. Rei. Você está sendo desleal, imperador, você está deixando alguém fazer isso? Então isso assustou, né? Aí é o ponto fraco, né? Mexeu no ponto fraco. Tá lá naquela posição, não vou perder a minha posição. Tem gente que é assim, né? Renega Cristo ou se torna, no caso de Tiago, de Pilatos aqui, neutro em relação a uma situação onde nós precisamos se posicionar, por medo de perder uma função, um posicionamento, de termos perseguições, né? Infelizmente, uma hora a gente tem que se posicionar. E por medo, ele não se posicionou do lado certo. Pilatos, por medo de perder a sua função, de colocar em risco o seu cargo, ele não se posicionou. E, assim, acaba que eu também gosto de pensar na situação de entender a mente do cara, né? Essa foi uma atitude que é muito próximo do que acontecia lá atrás, mas acontece ainda hoje. Porque as pessoas elas sentem o amor verdadeiro de Jesus, e isso é capaz de colocar, né, através do Espírito Santo, que a gente também estudou na outra lição, fazer com que transforme talvez o coração dele, a mente dele, né, e coloque lá a pergunta, né? Poxa,
talvez esse seja o caminho que eu devo seguir, né? Porque Pilatos acreditou que Jesus era inocente. Ele pensou, ele percebeu que era tudo exagerado. Ele ficou muito confuso no julgamento. Confuso, de que está acusando esse homem, Mas né? o cara é um cara bom, dá pra ver que tem Né? paz e amor dentro Ele do coração volta e fala dele. assim, eu não vejo nesse homem crime algum. Mas mesmo assim, ele escolheu talvez a carreira, o poder, as coisas que estão nesse mundo, que prendem a gente a este mundo. Então, ainda hoje é o que acontece. Muitas pessoas, elas acabam escolhendo todas as coisas que são interessantes para se ter aqui, talvez sejam, né? Vai trazer um pouco mais de conforto terreno, mas acabam não acreditando na promessa, que a promessa é de que Deus vai entregar uma vida que é até indescritível para a gente, uma vida indescritível e eterna. Então, Pilatos, como mais uma dessas pessoas, né, como mais uma das pessoas da multidão, ele escolheu não aceitar essa promessa. Aqui, no final da parte do Compreenda, eu gostei muito desse texto e traz uma reflexão muito poderosa para a gente. Quando Pilatos declarou, eis aqui o rei de vocês, ele involuntariamente deu aos judeus a última chance de aceitarem Jesus como tal, como rei. E aí, no texto seguinte diz, deixando de lado os séculos de espera por aquele exato momento, os líderes judeus oficializaram a rejeição a Jesus, declarando de maneira enfática, não temos rei senão César. Isso me trouxe assim uma reflexão que às vezes involuntariamente a gente faz como esses líderes religiosos, né? Como eles, às vezes a gente nega Jesus em alguns momentos. Nega quando a gente cede à tentação e cai em pecado. Nega Jesus quando a gente às vezes vai para um lugar que frequenta lugares que não é próprio ou consome alguma coisa que não é própria para a gente como cristão, como ser humano. Então essa acho que é uma reflexão que pode ficar para você que está aí também. Como que você tem negado a Jesus? Como você tem dito aí, crucifica-o e solte Barrabás? Isso é uma reflexão que a gente pode ficar para a gente mesmo. Hoje a gente precisa reconhecer Jesus como o nosso rei, o rei da nossa vida. Amém. Aí a gente vê assim que foram séculos de espera. O povo judeu, eles tinham lá o santuário, onde todos os dias era oferecido sacrifício. Tudo que acontecia lá naquele santuário se aplicava a Jesus. E a gente já estudou isso aqui, já em lições passadas, inclusive as portas do santuário, né, que era a entrada do pátio, o caminho, ali dentro do lugar santo, verdade, e dentro do Santíssimo a vida. E tudo aquilo apontava para Cristo. E Jesus veio e disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. As pessoas não conseguiam entender. Não conseguiam. Esperavam por séculos, e quando ele veio, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado e foi negado. João, no capítulo 1, verso 29, ele diz assim, quando ele vê Jesus, parece que ele aponta assim, ó, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele lá, que está no santuário, é símbolo deste. Este é o verdadeiro. Sabe? Tudo que acontecia apontava para Cristo, né? E eles o rejeitaram. E havia a festa da Páscoa, né, na época da primavera. E, coincidentemente, Jesus foi justamente nesse período, né, da Páscoa que Jesus agora foi preso, açoitado e agora crucificado. Tudo dentro da Páscoa. Na época em que o povo se reunia para poder vir a gente. Jerusalém lotava. Era uma grande festa que acontecia. Era mais ou menos, só para a gente entender, termos noção do que estava acontecendo em Jerusalém. Agora essa época que a gente está aproximando aí de festa de final de ano, Natal e Ano Novo, pessoas que cresceram com a gente, casaram, foram morar em outro lugar, pessoas que foram trabalhar fora e agora aproveitam esse período de uma folgazinha e vêm para cá. E muitos agora, eles saíram solteiros, voltam casados, voltam com filhos.
e a família é grande, e a casa fica... A casa até é relativamente grande, só que vem agora os seus 3 filhos, com as esposas e com os filhos, ela fica pequena. Então imagina isso, numa rua, num bairro, todo mundo se vê, conversa. Jerusalém estava lotada, era a festa da Páscoa. O povo judeu era festeiro, mas aquela era a festa mais importante, porque simbolizava a libertação deles do cativeiro egípcio. E o ponto alto era o sacrifício do cordeiro. E agora, na festa da Páscoa, o cordeiro, o verdadeiro cordeiro que João havia apontado no capítulo 1, ele estava ali, eles não conseguiam enxergar que Jesus estava sendo sacrificado ali, era ele que dava liberdade. Ele ia libertar não só agora, não do cativeiro egípcio, não de uma escravidão neste mundo, mas da escravidão do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, eles não conseguiram entender isso. Agora Pilatos pega aquele homem, ele realmente faz de tudo e ele percebe assim, não tem jeito. Então ele resolve, sem julgamento legal, sem condenação legítima, sem justificativa. Não tinha nenhuma justificativa. Ele pega aquele homem e fala assim, ele pensa assim, acho que eu tenho uma solução. Ele leva ele para uma sala chamada Sala de Pavimentos. Deixa eu olhar para você entender um pouquinho, você que está me ouvindo aí e você que está nos assistindo. Nessa sala, lá no meio, na realidade é uma sala de pavimento, mas é como se fosse um galpão enorme. E havia lá um mastro enorme com uma corda içada. E aquela corda amarrava-se às mãos do prisioneiro e puxava de tal forma que ele ficava esticado na ponta dos dedos, e dos dedos dos pés. A intenção, com seus braços esticados, os pés aqui, o corpo, a pele estava toda esticada. A intenção era prepará-lo para os 40 açoites que ele estava para receber. Mas só se dava 39. Porque se por acaso passasse de um, aquele que... Olha como é que era a regra era dura. Eu estou açoitando. Se alguém contasse lá 41, já era. Agora eu também deveria ser açoitado. Então, davam-se 39 açoites. 39 açoites. Jesus começou a ser açoitado. Amigos, eram não era numa corda, era feito de couro, e na ponta havia uma bolinha assim, com estilhaços, de tal forma que quando era lançada, ela grudava na pele do prisioneiro, e quando se puxava o chicote, que era de couro, e quando puxava aquela bolinha toda estilhaçada, ela arrancava pedaços da pele, e não era só uma. Já no 20º açoite, Ellen White, comentando sobre esse assunto no livro História da Redenção e também no Desejado de Todas as Nações, ela fala que já não via lugar algum de Cristo que ainda não estava machucado. Virava-se de um lado para o outro e agora ele estava todo marcado. À medida que se puxava, vinham pedaços de pele, arrancava-se. Lá estava o nosso Salvador. Ao descer dali, eles levaram ele, enquanto estavam levando ele para a multidão, alguém disse assim, esse aí não é o rei? O rei precisa de uma coroa. Então eles pegaram uma coroa de espinho. Tinha um aí que se dizia que era Jesus, ele até usava uma coroa, né? Eu queria ver se ele estava disposto a usar a coroa dele, era só colocada assim, não queria ver ele cravar, como em Jesus, de espínculos, que eram cravadas, a ponto de quando elas foram cravadas sobre sua fronte, o sangue descia sobre o seu rosto, sobre o seu corpo. Um outro dizia assim, não, mas ele precisa de um cetro, e botava um cetro. Mas ele precisa de uma capa. E colocaram então para ele, vestiram ele no manto, colocaram... Agora você imagina, um corpo todo ferido, com feridas profundas, sanguentado, e agora colocou em cima do seu corpo ensanguentado, eles colocaram ali uma capa. E foi levado Jesus dessa forma. Pilatos achou assim, não, vai ser liberto. Agora, olha, gente, não vi crime algum, mas... para satisfazer a vontade de vocês, é mais ou menos isso que ele queria dizer. Para satisfazer a vontade de vocês, ele já foi castigado, devidamente castigado.
né? Levando em conta que Jesus ele já não estava aguentando muita coisa, né? Ele vem de um jejum. Ele já estava sem comer há mais de 24 horas, cansado. Ele já estava passando aquela noite ali, já uma noite de acusações, um julgamento injusto. Foi quando eles gritam, né? Que agora? Não, crucifica, crucifica. A cruz que era de Barrabás passou-se para Cristo. Uma cruz que os pesava aproximadamente 100 quilos. Colocado agora sobre o seu corpo. Lembrando que esse corpo estava todo ferido, machucado. Ele vai para uma estrada que tinha 5 quilômetros, com um declive acentuado, e depois mais um pedaço que ele tinha uma subida longa até chegar num lugar chamado Gólgota. Numa parte do caminho, Jesus ele não aguenta. Ele estava com fome, estava cansado, uma noite sem dormir. Ele cai. E quando ele cai ao chão, o texto fala que ele foi esbofeteado. Mas na realidade o verbo que se usa ali é pungel. Pungel, que vem a palavra pungilista, sabe o que é isso? É socar com os punhos cerrados. E foi assim que Jesus apanhou. Sabe por quê? Porque ele não estava aguentando carregar a cruz dele. Estava cansado. E aqueles homens não tiveram misericórdia com Cristo Jesus. Aquele que prometeu carregar a nossa cruz, naquele momento estava carregando a dele. Até que diz a história que aparece um homem de Cirene e resolve levar a cruz de Cristo. E ele leva a cruz de Cristo. E quando chega lá no alto, eles arrancam de Jesus aquela capa. Você sabe quando a gente coloca um pedaço de pano sobre uma região que está ferida. Ela gruda. Agora você imagina na hora que arranca. Você acha que eles foram com cuidado? Igual a gente faz com os nossos filhos, né? Quando a gente coloca alguma coisa ali e vai... Não, arrancaram. E sangue jorrou. Mais pedaços de pele foram tirados. Tal foi o sofrimento de Cristo Jesus. Sabe? Esse é o nosso mestre. O seu sofrimento e a sua dor foi justamente por nos amar. E pastor, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, o guia traz aqui um texto, está até grifado em azul, ao destacar o momento em que Jesus carregou a sua própria cruz, João nos lembra que ele estava no controle total dos acontecimentos. Jesus estava no controle das coisas. E continua dizendo assim, ele mesmo trouxe a salvação ao mundo. Ou seja, mesmo ele tendo o controle total da situação, mesmo ele sofrendo, todos aqueles açoites, tudo isso que o senhor relatou aí agora, tudo que foi falado, tudo que foi nos mostrado, tudo que a gente aprende na Bíblia, em outros livros mais, mesmo sofrendo a dor da separação com o Pai, mesmo assim Jesus escolheu dar continuidade àquilo tudo, porque Ele me ama. Ele ama cada um de nós. É incrível esses relatos. É incrível saber disso. Realmente um ato verdadeiro de amor. E quando coloca na cruz, ele vem com uns espinhos, eram uns espínculos de 30 centímetros. Eles atravessavam os tornozelos para chegar até o madeiro. Jesus ele foi crucificado de tal forma, e ele foi nu. A gente vê alguns artistas que às vezes pintam esse quadro da crucificação de Cristo para proteger, né? Eles vão lá e colocam um pano, né? Colocam lá, fazem uma pintura, mas não foi. Jesus foi completamente nu, ele foi envergonhado, não só perante esse mundo, mas perante o universo. Perante o universo, ele foi envergonhado. E agora que ele estava pregado, e quando eles içam a cruz, eles levantam a cruz, ela é solta dentro daquele buraco. Você pode imaginar o impacto, né? Na hora que ela bate, é nesse momento que mexe com tudo, nesse momento que provoca uma ruptura nos seus órgãos. Então, assim, foi um sofrimento até o último momento. As suas pernas, elas não ficaram esticadas, elas ficavam, sabe, elas não ficaram totalmente estendidas. Mas isso não é porque eles estavam poupando, não. Isso era para causar mais sofrimento. O que acontece quando você fica com... me fugiu da mente aqui as palavras, mas quando você fica agachado assim, né, numa posição, nessa posição, dá uma dormência. A ideia deles é levar dormência a Cristo naquele momento, para que o seu sofrimento pudesse ser o pior, né, possível.
Os homens estavam incitados, né, por Satanás para que transformasse aquele momento o pior momento de Cristo aqui na Terra. Mas mesmo assim ele superou. Amém. Não porque ele não era porque ele era Deus, mas porque ele nos amou. Porque ele nos Glória a amou. Deus. E esse todo sacrifício a gente tem aí no momento hipertexto, né? Todo esse sacrifício de Cristo aí. Cleidson, o que você diz pra gente, meu irmão? Quando a gente olha a palavra sacrifício, só a palavra sacrifício, nos dá uma sensação de algo ruim. Não é? Mas quando a gente traz a palavra sacrifício por todo o contexto da situação de Jesus, né, o sacrifício de Jesus nos traz uma condição diferente. Por exemplo, eu coloquei aqui que sacrifício significa para mim vida eterna. Vida eterna. Eu ainda vou colocar mais umas palavras que normalmente a gente pensa no sacrifício como uma coisa ruim, mas aí eu até pensei, e tem a ver com a minha palavra, que a gente normalmente não coloca, sei lá, pensa aí no filme que você já assistiu, a gente não atribui ao vilão, quando ele está fazendo ali alguma coisa para ele atingir ali o objetivo dele, a gente não usa a palavra sacrifício. E aí é o que vem na rede semântica que eu penso. O sacrifício ele é um ato de amor, porque ele, apesar de ser uma coisa talvez ruim, uma coisa difícil, ele sempre está ligado a um ato assim difícil, mas que é correto, que a gente sabe que a gente precisa. Então, quando eu penso em sacrifício, é uma coisa difícil, mas normalmente ele vem através do amor, ou de uma coisa que você sabe que é certa e é necessária. Amor que nos trouxe condição de vida eterna. Exatamente. Amor que nos trouxe, que aí entra a palavra também que eu escolhi aqui, que é salvação. Amém. Então, assim, é uma entrega de amor, né? Então, sacrifício, quando a gente lê a palavra sacrifício, que está às vezes associado, né, à morte, né? Mas aqui nesse caso é uma morte que traz vida, uma morte que traz esperança, uma morte que traz salvação, uma entrega, uma morte que representa o amor de Traz Deus perdão. por nós. Perdão, reconciliação, né? Então, tudo isso é possível a partir do sacrifício de Jesus. Pois, e aí todas as palavras que foram, né, geraram em torno através do sacrifício, né? Então, é muita misericórdia que ele tem por nós. Mas vamos lá agora, né, terminando esse sofrimento de Cristo, né? E esse sofrimento não termina, ele não termina com alguém assim, né? Porque os filmes, né? Os filmes aí de Hollywood, né? As megas produções, naquele momento assim, agora já era, agora aparece o super-herói e liberta. Não, Jesus foi até o fim. Jesus foi até o fim. Isso não é uma ficção. Isso é verdadeiro. Isso aconteceu. Jesus foi até a morte. Ele foi até a morte. Fala para nós, Joe, da morte e do sepultamento de Cristo. Vamos lá. Vou compartilhar aqui, né? No compartilhe. Porque os pontos que eu mais achei interessante, né, do que a lição trouxe nesse dia. Primeiro, a evolução aqui na verdade, de um personagem, apesar da lição ter colocado eles ali no mesmo momento, que foi todas as coisas que Nicodemos e José de Arimateia fizeram ali por Jesus, né? Então a gente aqui mostra que a lição ela traz uma evolução de Nicodemos, que ele sempre foi um seguidor hesitante. Apesar de acreditar, apesar de saber que estava correto, a gente lembra, conforme a gente estudou, que ele sempre tentava ser discreto. E aí, neste momento, ele estava fazendo ali todo o ritual que era feito depois de uma morte de uma pessoa importante. Então, foi colocado ali especiarias, tudo ali que indicava um sepultamento real. Então, isso dá continuidade ao que a gente está falando de... mesmo que as pessoas estavam ali querendo humilhar Jesus, né, através de todo esse simbolismo, da placa, da coroa, né, do manto, ele verdadeiramente ele teve um sepultamento real, digno de um rei. E aí, outra coisa que impacta aqui é que a gente até acabou comentando. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo sim entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida.
Então, conforme a gente tinha estudado um pouquinho antes, ele estava ali no controle da situação, ele escolheu estar ali. E assim, por mais talvez ódio que talvez a gente sinta nessa situação, igual o pastor estava narrando ali naquele momento, né, as minúcias, os detalhes, a gente acaba sentindo até um pouco de raiva, né, do governo romano ali, do Império Romano, de toda a capacidade de maldade que eles tinham de penalizar, e também do povo judeu, de toda a vontade que eles tinham em fazer com que Jesus fosse punido. Mas acaba cessando esse ódio, né, e essa raiva que a gente tem, porque Jesus, ele escolheu estar ali. Ele sabia de tudo que ia acontecer, né? Mas mesmo assim, ele escolheu estar lá. E aí a terceira parte, né, o terceiro ponto que eu achei interessante é a questão de que ali no finalzinho de todo aquele sofrimento que estava sendo causado, né, de tudo estar envolvido, a crucificação, o detalhe, né, de talvez esticar ele um pouco ou um pouco menos, porque se esticar um pouco menos ele vai sofrer mais, que tudo era pensado ali para que ele sofresse. Jesus, ele pede água porque ele tem sede. E aí se cumpre uma profecia que está lá em Salmos 69, no versículo 21. E aí está falando assim, ó, por alimento me deram fiel e na minha sede me deram a beber vinagre. Então Jesus ali, para complementar tudo que o pastor já narrou, né, ele fala assim, estou com sede. Acho que o mínimo que poderia ser dado ali para ele era água. Mas eles foram lá, né, pegaram ali tinha um balde de vinagre ali e colocaram. Então a gente está falando de um corpo que estava todo ferido. Então a boca dele também não estava diferente. E aí deram ali vinagre, né, para uma pessoa que estava simplesmente em ponto final da sua vida. E aí, apesar de tudo que acontecia, e como Jesus ele já era acostumado a fazer, eu acho que talvez ele até, vou usar a palavra aqui, a expressão, ele entrou na mente deles. Acho que de todas as coisas que talvez eles estavam esperando, Jesus responde com uma coisa que é muito diferente. Ele diz, está consumado. E aí eu como o Cleiton falou de se imaginar na situação, eu fico imaginando, mesmo toda a maldade, eu acredito que os caras, né, de todo mundo que estava envolvido ali, eles tenham pensado, rapaz, de tudo que a gente está falando e fazendo aqui com esse homem, é isso que ele responde a cada, né, maldade, a cada ruindade que a gente faz com ele. E aí ele fala ali, está consumado. E apesar de todo o sofrimento que aquele momento trouxe, o que a gente sente de sofrimento, na verdade, o que aquele momento verdadeiramente traz é que a cruz, né, ela traz a vitória e o triunfo sobre todo o pecado. Amém. E esse é o maior simbolismo que a gente tem Isso desse ato de amor e que a gente tem agora o ato de fé. Isso fica muito claro na declaração de Cristo, quando ele diz assim, está consumado, o tetelestai, ela é muito usada aí com os teólogos, né? Quando ele diz isso, já está consumado, tetelestai, era uma palavra grega muito conhecida. Ela tinha pelo menos, na mente greco-romana, ela tinha pelo menos 4 significados. Primeiro, comercial. Quando alguém tinha uma dívida com alguém, né? Então ele ia lá, pagava a sua dívida, ele recebia um documento e um carimbo. Tetelestai. A dívida está paga. Havia também esse uso dessa palavra dentro do contexto judicial penal. Quando alguém que era acusado de um crime, ele foi preso, e agora quando ele cumpriu a sua pena, quando dizia para ele assim, tetelestai, apontava dizendo para ele que ele já agora não havia mais condenação sobre ele. Um terceiro uso dessa palavra era no canteiro de obra. Quando alguém tinha uma obra para fazer, realizava a sua obra e agora ele ia lá e tetelestai, acabei a obra foi encerrada. E o último era uma compreensão religiosa da palavra tetelestai, porque havia alguns ritos religiosos de obrigações, né, que se pedia, e quando ela era cumprida, tetelestai. Então, quando Jesus, lá na cruz, ele fala, está consumado, quando ele diz tetelestai, ele está dizendo intencionalmente, Pai, eu paguei a dívida do pecado.
Eu cumpri a sentença que era do prisioneiro. Ele pode ficar livre. A obra que o Senhor me enviou para fazer, eu já realizei e já terminei. E o sacrifício que era necessário para que houvesse salvação, eu realizei. Tetelestai. Parecia que então não tinha outra palavra a se dizer naquele momento ali, né, pastor? Acabou. Ali estava encerrado. O plano da salvação naquele momento estava efetivado. Perante todo o universo. Então, a gente, quando olha para o amor, o sacrifício de Cristo, né, a gente tem que entender assim, foi por todos nós, mas foi por você. Por você. Achei interessante aqui também, pastor, que quando a gente olhou lá no início da nossa lição de hoje, que quando foi pregado ali a placa Rei dos Judeus, né, que os líderes religiosos ali ficaram insatisfeitos por essa inscrição e tal, que eles não queriam, eles recusaram a Jesus como rei, né? Quando a gente vê aqui que o Joe falou ali na parte dele aqui, na parte do compartilhe, as especiarias, né, que Nicodemos e José de Arimateia começou a levar ali, que era para o sepultamento como se fosse um sepultamento real, de um rei, né? Eles reconheceram ali Jesus como rei. Agora aqueles que estavam ali, talvez com medo ou preocupados em se apresentarem como seguidores de Jesus, eles agora se apresentam e reconhecem ele como rei. Que fantástico isso, né? Que lição que a gente pode... A Bíblia ela tá cheia de lições pra gente. É a morte que traz vida, né? Exatamente. É a morte que transforma. E louvado seja Deus que ele não permaneceu morto, né? Mas tudo isso que ele passou, tudo isso que ele sofreu, que ele suportou, foi por você. E a gente entra agora no consenso, né? A gente vê ali tantas pessoas envolvidas nesse ministério de Cristo e tantas pessoas envolvidas na sua morte, tantos sentimentos, né? Tantos sentimentos, tantos pensamentos. Pilatos, duvidoso. Você encontra os seus discípulos sofrendo e não entendendo nada que está acontecendo, porque eles achavam que realmente ele ia tomar posse e fundar um reino. Você vê os líderes religiosos que anunciavam a vinda de um Messias, mas não aceitaram Jesus como Messias, e agora aqueles homens que deveriam pregar amor estavam com ódio, mandando crucificar alguém que não tinha pecado algum. Então, assim, só o amor de Deus para suportar tudo isso. Não tenha dúvida. Quando a gente começa a olhar as expressões de amor que Jesus demonstrou para a gente durante toda a sua passagem por aqui, ele demonstra, né? Está escrito aqui no nosso guia, na parte do consenso, diz assim: é por você que o Filho de Deus consentiu em carregar esse fardo de culpa. Ou seja, sem mesmo ser culpado, sem não ter nenhuma condenação, nada que o condenava, ele aceitou carregar esse peso lá perante aquelas pessoas que o condenavam, né? Por você, por mim e por você, você que está aí do outro lado, por mim e por você, por todos nós, ele destruiu o domínio da morte e abriu as portas do paraíso. Ou seja, todo esse sacrifício que ele fez por nós foi para nos dar a condição de vida eterna. Sempre pensando na gente, né? Sempre pensando. Que Deus nos ajude, Joe. Amém. Suas considerações finais. Tem outra parte aqui, né? Porém, não será quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres, e aí fala aqui os seres inteligentes. E aí é incrível que, quando a gente fala aqui do ato, do plano da redenção, a gente está falando de um Deus que iniciou lá atrás, tendo a oportunidade de simplesmente finalizar o pecado, acabar com tudo, acabar com a rebelião, acabar com tudo que estava acontecendo ali. Mas, inclusive, essa é uma dúvida, né, que tem. Por que Deus não acabou com o pecado? Mas ele ia se demonstrar um Deus tirano, né? E aí tudo teve que acontecer e ainda vem acontecendo para que fosse executado o plano da redenção. E o plano da redenção é que Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele morreu por mim. Jesus, ele morreu por cada um
de nós. E mesmo que ele não precisasse, o plano da redenção ele só foi executado, o pastor pode me corrigir, só foi executado porque ele era inocente, ele era o único que não deveria morrer, mas mesmo assim, ele escolheu estar no meu e no seu lugar, num lugar que era de pecado, num lugar que era de punição para todo o pecado da humanidade, para que só assim, né, um inocente, ele pudesse pagar por uma coisa que ele não fez. Amém. Então, é o que a gente tem, é um Deus de amor. E quando a gente se aproxima desse amor, é impossível que a gente permaneça a mesma pessoa que nós somos. O amor de Jesus, ele traz isso. Transformação, que a gente possa ser transformado a cada dia por esse amor, que a gente possa viver o que ele pede que nós vivamos. Amém. Chegamos ao fim, né? Mais um episódio. Deus continue abençoando você, sua vida, tá? O seu lar, sua casa, que você possa ser tocado por esse amor de Cristo, tá? Continue aí conosco sempre, aguarde aí o próximo episódio, vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe, vamos chegar lá aos 500, não esquece se Deus de se permitir, para que essa graça de Deus possa chegar a outras pessoas, como tem chegado a você e sua família, seus amigos aí. Não esquece de curtir também, né? Exatamente. Curtir, comentar, comente lá o que você tá achando, o que a gente pode melhorar. Né? Vai lá na nossa comunidade, tá? Nós aguardamos você, tá? Vamos orar? É eu que oro, agora vamos combinar aqui. Eu que oro, então vamos lá. Então vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por estarmos estudando essa história fascinante de amor e de entrega que foi o ministério terrestre de Cristo aqui com um único propósito. Um propósito de salvação. Amém, Senhor. Que amor é este? Que a própria vida entregou, Senhor, deixando a sua glória vindo ao mundo para morrer. Que amor é este que continua atuando no nosso coração, no meio dos nossos pecados, ele estende a sua mão para nos salvar. Amém. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Que a sua morte, que a sua condenação e morte não seja em vão em nossa vida. Nós queremos nos render a este amor porque queremos ser transformados. Alcança cada um daqueles que neste momento estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Que eles possam sentir o toque, a graça do Senhor em suas vidas. Possam se sentir abraçados e amados pelo Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e por tantas outras coisas que o Senhor ainda fará em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo, gente. Tá acabando. Valeu. É o último. Um abraço. Até o próximo. Beijo no coração. Valeu. Tchau, tchau.